E nesse período, então, os jovens, principalmente nesses 3 anos, nesses 3 primeiros anos, é onde se envolve de forma muito forte na EFA o projeto profissional do jovem. E ele compreende, né, dentro da sua organização, eu diria assim, 3 etapas principais. Né? E obviamente, ele está muito ligado, né, com o próprio plano de formação. Né? Todos os instrumentos pedagógicos e as áreas do conhecimento dão conta de contribuir para esse processo formativo, por isso que eu coloco novamente que ele está intrínseco dentro de todo o processo formativo na escola, ele não está como um instrumento pedagógico isolado, nem como um instrumento pedagógico para concluir a formação do curso de ensino médio da escola, mas como algo que vem contribuir decisivamente na inserção socioprofissional da juventude. E, nesse sentido, eu separei, assim, numa organização de fala, que o tempo é um pouco curto, nós temos, de forma geral, 3 grandes ciclos, assim, que estão colocados dentro dos 3 anos de formação da escola. E o primeiro ano, o plano de formação temática é justamente voltado para o eu, jovem, a família e a terra, no sentido de trabalhar todo o aspecto de identidade, de valorização da cultura camponesa e um reconhecimento do meio aonde eu vivo. Então, o jovem, nesse primeiro momento, ele faz todo um processo de diagnóstico da sua realidade, né, via análise fofa, via um estudo do histórico da sua propriedade, da sua família, tudo que existe dentro da propriedade também, tanto de recursos humanos, de pessoas que trabalham lá, de história, de cultura, de produção. Todo esse levantamento ele é base no sentido de entender em que espaço eu, como jovem, estou inserido. E isso é um ponto muito determinante, importante, no se reconhecer como agricultor familiar camponês. É um processo muito importante do jovem também criar esse vínculo de identidade com o meio onde ele está inserido, e o primeiro ano trabalha muito nesse aspecto. O segundo ano, ele está mais voltado a justamente ampliar um pouco esse horizonte. O próprio plano de formação ele conduz no sentido de ampliando o campo de visão. Em muitos casos, a gente coloca que a EFA é um funil invertido. O Antônio Gomes, que está aí, nosso colega monitor, sempre comenta isso com a gente, né? Ele abre o nosso campo de visão, e principalmente do jovem, com relação às possibilidades e tudo que ele tem à disposição no seu meio. Então, esse ponto iniciar pelo jovem por eu, ele é essencial nesse processo de construção do PPJ. O segundo ano, ele se volta um pouco mais à comunidade, à parte externa da propriedade, à parte fora da propriedade, que é a sua comunidade, que é o município, o território onde o jovem está inserido. E aí continuam, então, todas as possibilidades de diagnóstico, de estudo, referente a esse meio onde ele está inserido, e principalmente relacionando com as práticas que são desenvolvidas durante o processo de formação na escola, práticas de transformação que o jovem desenvolve durante todo esse período relacionado à pedagogia da alternância. Lembrando que a pedagogia da alternância são essas várias idas e vindas, é trazer sabedoria, trazer conhecimento para a escola e, ao mesmo tempo, levar conhecimento de volta e, a partir disso, gerando transformações. E essas transformações são muito, muito importantes no sentido de uma construção de um projeto pelo jovem. Porque o jovem, é importante que a gente coloca, né, que existe até um teórico, que é o Nilson Hillesheim, que trabalha a questão da condição juvenil. A condição de estar como jovem é uma condição de construção do seu futuro profissional, mas é um momento também de incertezas, de dúvidas, de busca de apoio, numa condição da agricultura familiar, que é típica do nosso Brasil e do trabalho das escolas famílias agrícolas, onde não é uma decisão somente do jovem, mas é uma decisão que envolve todo o núcleo familiar, a inserção desse projeto, a construção das práticas e, com isso, a necessidade extrema de inserção da família no processo de construção do PPJ. Não é um processo de finalização, mas de construção de todo esse processo. Ele é essencial. Então, os próprios instrumentos pedagógicos vão dar conta disso, fazer com que isso aconteça também. O foco do PPJ não está em fixar jovem no campo. Essa palavra a gente tem que fixar, a gente fixa poste, né? Moirão, mas não a juventude. A juventude foi feita para ter liberdade, né? E na visão freiriana é isso, tem que ser uma educação libertadora, que leve para outros caminhos
do desejo que aquilo que o jovem tem em fazer e realizar. Por isso que é importante que a família esteja envolvida diretamente. Então, nesses cursos também tem surgido outros projetos com atividades não agrícolas, e que eu acho interessante também. É uma proposta, e aqui como aproveitamento de como projetos tipo materiais, aproveitamento de materiais recicláveis, artesanato, um biodigestor que está, né, já em desenvolvimento na comunidade. Então, isso é interessante porque é uma diversificação profissional no campo, já que o meio rural ele não se limita às atividades agrícolas e atividades de pecuária, né? Quem é que disse para nós, né, onde está dito isso, que uma comunidade rural não possa ter um salão de beleza, vamos dizer assim. Então, é um projeto dos cursos de técnico agropecuária no meio ambiente, mas é preciso também que a gente tenha, nessa emancipação do jovem, da família dele, né, temas que não são de atividades agrícolas, mas que estão no meio do campo, que dá essa viabilidade para o jovem. A vida no campo ela não pode ser pensada somente para a obtenção de mão de obra para o meio urbano, não é isso? Podemos transformar o lugar onde vivemos por meio de ações e considerar o contexto campesino, fazer com que tenhamos um sentimento de pertencimento daquele lugar, uma transformação, né, local. Então, nós temos um jovem, eu gostaria de falar de uma experiência que em 2019, no final, ele apresentou, né, um projeto de um biodigestor, apresentou para o poder público, e hoje ele está em funcionamento, né, para a sua família. Está em outro espaço, atualmente ele está em outro espaço, estudando, fazendo curso de nível superior, porém, ele tornou com a sua família um fomentador daquela experiência. E foi um fomentador para a sua comunidade, fomentador de ideia para a sua comunidade, para a emancipação da sua família, emancipação da comunidade onde ele reside. Então, a gente precisa ter essas outras temáticas também em mente para a construção do projeto profissional jovem. A gente precisa compreender também, e aqui a gente traz isso, né, que é muito além disso, né? Ele é motivado com um instrumento fundamental que propõe o sentido da vida do jovem. Não somente para a sua formação profissional, mas para a sua vida. Né? Ele busca interagir os conhecimentos, os saberes e aprendizagens de diferentes áreas de conhecimento, como técnico, como ambiental, como social, e oportuniza a intervenção da realidade na família e na comunidade. E os desafios, para finalizar minha fala, eu acho que estão muito no envolvimento e no compromisso do jovem com esse processo formativo, né? E a partir do que a pedagogia da alternância e o processo envolvido na EFA faz acontecer. Buscar o maior envolvimento da família e das parcerias, associações, cooperativas e grupos que dão sustentação nesse processo posterior, principalmente, do projeto, do PPJ, e também uma situação mais calamitosa que a gente vive ainda mais hoje, que é a quase ausência de políticas públicas, em especial para a juventude. Então, são lutas que têm que ser pautadas, e o PPJ vem como esse instrumento poderoso de inserção socioprofissional da juventude e de transformação do meio. É um desafio que eu vou colocar aqui agora, que não são colocados em práticas porque faltam recursos financeiros, né? O maior desafio na implementação desses projetos, que eles ficam no papel e falta esse recurso para dar continuidade. E, dentre eles, porque a falta de políticas públicas no potencial dos jovens do campo é muito grande ainda. A falta de acesso a crédito. Nós temos aqui jovens que têm projetos bonitos, né? A realidade da rede Ecofaba, projetos bonitos, porém, não é um propósito da EFA. Nós temos toda uma formação na perspectiva agroecológica, na perspectiva de convivência com o semiárido, mas muitos momentos eles vão para outros espaços, né? Que não é de formação dele, vão para o agronegócio, porque ele precisa disso, que é uma necessidade dele. E esses projetos ficam no papel justamente por falta dessas políticas públicas para o jovem do campo. E o acesso ao crédito, né, temos nossa realidade, o Pronaf Jovem, que no papel ele é muito bonito, porém,
é uma burocracia imensa para o jovem acessar. São documentos que requisitam dos jovens que eles não têm acesso, documentos que estão em nome dos pais, não em nome deles. Então, é uma burocracia enorme para esse acesso. Eu estudei o fundamental na EFA de Sem Peixe, Zona da Mata Mineira, e no início de 98 eu fui para o sertão da Bahia, para Riacho de Santana, estudar. E lá é 4 anos o curso. E como eu fui para lá estudar a 1.200 quilômetros de casa, eu fui por um projeto na minha região que estava discutindo a implantação de uma EFA. E por 3 anos lá, eu estava caminhando, né, na ETFAB, que o meu projeto profissional seria a implantação de uma EFA. Olha só. E aí que, no 4º ano, alguém da equipe chama para uma conversa mais séria e fala assim, olha, implantar uma EFA não pode ser um PPJ de um jovem, porque é um projeto muito grande. Isso é um projeto de sociedade. Você tem que mexer aí um pouquinho, chegar num ajuste. E o meu ajuste foi produção de mudas, construir um viveiro, trabalhar um pouco na perspectiva de melhorar o nosso sítio lá em casa. Ele tinha muito topo de morro devastado, degradado. E meu projeto foi por aí. E quando eu volto para Minas, a gente começa a fazer isso junto à família. Mas, na prática, nós foi e criou a EFA. Nós, que eu digo, com a metodologia do Paulo Freire, juntamos o povo, as instituições, poder público, as universidades, o povo camponês daquela região nossa, campo da cidade, e criamos a EFA Paulo Freire. Né? Então, essa metodologia, essa pedagogia transformadora, contextualizada, com Paulo Freire no meio, ninguém segura. Meu nome é Vicente Ribeiro. Atualmente eu sou estagiário e bolsista aqui na Escola Família Agrícola de Camões. Também sou professor das disciplinas de empreendedorismo e projeto profissional nas turmas do ensino médio, integrado ao técnico em agropecuária. E sou professor da disciplina de empreendimento e projeto nas turmas do EJA Médio, também integrado ao curso técnico em agropecuária. Fui estudante aqui da Escola Família Agrícola de Camões por 7 anos, entrei aqui em 2013, no 6º ano, e me formei em 2019, em técnico agropecuário integrado ao ensino médio. Fui a segunda turma de ensino médio formado aqui pela Escola Família Agrícola de Camões. A minha turma tinha 5 estudantes. E a minha turma foi a primeira turma a ter um PPJ financiado pela Escola Família Agrícola de Camões por meio de projetos, né, que a escola conseguiu aí. Depois nós vamos estar explicando para vocês um pouquinho mais sobre o fomento desses projetos, de onde que vem esses recursos e tudo mais. A minha turma foram 5 jovens formados. Desses 5, 4 tiveram projetos financiados pela Escola Família Agrícola de Camões. O meu projeto especificamente foi a criação de aves de postura. E agora eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que é o PPJ. O PPJ, a grosso modo, ele é o projeto profissional do jovem, que além de ser uma disciplina obrigatória, específica, que compõe a grade, né, a matriz do curso técnico em agropecuária, que é o diferencial do currículo, né, fora do ensino médio regular, ele também é um requisito obrigatório para a formação do técnico em agropecuária, assim como estágio e assim como as disciplinas obrigatórias. E sem o PPJ o estudante não forma, é um requisito obrigatório. O PPJ ele é a elaboração de um plano de implantação de um projeto que vai gerar retorno financeiro pelo estudante. Então, durante os seus anos do curso técnico, ele vai elaborar esse projeto com objetivo geral, objetivo específico, com resumo, com orçamento, e dos tempos para cá, a escola está conseguindo projetos aí para poder estar financiando e tornando esses projetos realidade.